Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui, pela graça de Deus, para estudar mais uma vez um capítulo da Confissão de Fé. Hoje nós vamos estudar, na verdade, dois capítulos, capítulo 12 e 13. Nós vamos começar pela adoção. É um pouco parecido com o capítulo que a gente já estudou, até menciona aqui, sobre a justificação. Na verdade, a gente vai ver que todos esses capítulos que a gente está estudando vai formando uma corrente, né? Eles são todos interligados, uma coisa vai levando a outra. Então, esse capítulo 12 sobre a adoção, ele começa assim: em seu único filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça, da adoção, todos quantos são justificados. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam das liberdades e privilégios dessa condição. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e clamam: Abba, Pai. Recebem compaixão, proteção e a provisão de suas necessidades, e são castigados por Deus como por um pai, porém jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Então, algumas referências que a confissão nos dá. Esse é o único tópico desse capítulo da Confissão sobre a Adoção. É um assunto bem simples. Na verdade, é um assunto maravilhoso e extenso, né? Mas é um assunto bem direto, bem claro. Tanto é que temos bastante referências bíblicas, começando por Efésios capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas 4, 4 e 5, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, desculpa, eu pulei o João 1, 12. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos agora sim 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. 2 Coríntios 6:18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 3:12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Romanos 8:15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um espírito. Salmos 103:13. Como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Provérbios 104, Provérbios 14:26. Nós temos do Senhor um forte amparo. Nós temos no, nós temos o Senhor, tem o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Isaías 54:8 e 9. No ímpeto da indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Lamentações 3:31, o Senhor não rejeitará para sempre. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Hebreus 1:14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. E por último, Hebreus 6:12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas.
Essa doutrina da adoção, com muita frequência, ela não é incluída na ordem de salvação. Às vezes a gente acaba esquecendo dela, acaba passando reto. A razão não é que a Escritura não fale dela, mas é que ela é um benefício da justificação. Como eu falei, é um benefício, é uma coisa que está ligada, ela vem junto com a justificação, é um benefício. Portanto, deve ser entendida como estando inclusa na justificação. De fato, a adoção é o primeiro e o maior dos benefícios da justificação, quando nossos pecados são livremente perdoados e somos feitos justos em Cristo. Deus não somente nos recebe, mas nos recebe também como seus filhos queridos. Então, Deus não recebe a gente como qualquer um. Ah, é um Zé Ninguém. Não, é um Zé Ninguém, mas agora ele é visto como filho. Ele não é visto como uma pessoa qualquer. A justificação é a bênção básica sobre o qual se fundamenta a adoção. A adoção é a bênção culminante para a qual a justificação abre o caminho. O status de adotado pertence a todos os que recebem a Cristo. Como a gente leu, uma referência a João 1,12. Em Cristo e através de Cristo, Deus ama seus filhos adotivos, como ama o seu filho unigênito. Partilhará com eles a glória que Cristo usufrui agora. Romanos 8,17 fala um pouco disso, e versículos 38 e 39 também. Os crentes estão sob cuidado e disciplina paternais de Deus. Mateus 6,26, Hebreus 12, 5 a 11 fala um pouco disso. Eles devem orar a Deus, que é seu próprio Pai do céu. Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinando, Mateus 6 fala um pouco disso, expressando desse modo o seu instinto filial que o Espírito Santo implantou neles. Romanos 8 e Gálatas 4 falam um pouco disso. A adoção é triuna por natureza, é bom notar isso. Então, Deus Pai escolhe os seus filhos antes da fundação do mundo, como a gente tem vários versículos falando sobre isso, Romanos 8, Efésios 1, 1 Tessalonicenses 1, 1 Pedro 2, falam dessa doutrina. Então, o Pai faz isso, o Deus Filho ganhou a bênção pelas quais nos tornamos filhos de Deus, então o Deus Pai planeja, o Deus Filho executa. Em 1 João 4 fala um pouco disso, e o Deus Espírito Santo muda a nossa natureza através da regeneração, de tal forma que somos transformados de filhos da ira para então filhos de Deus. 1 João 2 e Efésios 2 também falam um pouco disso. Adoção e regeneração constituem duas realidades que permanecem juntas, como dois aspectos da salvação asseguradas por Cristo. João, primeiro capítulo, fala disso. Porém, são realidades que devem ser distinguidas entre si. A adoção resulta num novo relacionamento, enquanto que a regeneração é a mudança da nossa natureza moral. Então, uma coisa vai levando a outra. Nós somos adotados e a consequência disso é nós sermos regenerados. Contudo, a conexão entre elas é clara. Deus quer que seus filhos, a quem ele ama, tenham o seu caráter e para isso ele toma providências. A adoção traz mudanças de relacionamento. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus é mudado, pois ele agora é chamado de Pai. Diz Romanos 8, como a gente já viu alguns versículos que falam sobre isso. Portanto, o Filho de Deus declara, como Cristo declarou, não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5, Jesus fala disso. A vida do crente é controlada, então, pela convicção de que Deus é agora o seu Pai. Esse é o seu conforto em todos os aspectos da vida. O nosso relacionamento com a família de Deus é mudado, pois um filho de Deus tem muitos irmãos e irmãs em Cristo. Então, esse relacionamento também é mudado com a família de Deus, com a igreja. Conforme o crente é unido a Deus, em Cristo, ele também é unido a todo o povo de Deus. Além disso, a adoção traz consigo a comunhão dos santos. Então, nós temos vários versículos, essa é uma verdade bíblica vasta também, que fala da igreja, da comunhão dos santos, do corpo de Cristo. Adicionalmente, a adoção inclui dois preciosos benefícios: uma condição abençoada e privilégios extraordinários. Os filhos adotados por Deus compartilham uma condição similar à do próprio Filho de Deus, como a gente já viu, que é o seu irmão mais velho, Hebreus 12, 11. Isso significa que eles desfrutam do mesmo amor de Deus que existe entre o seu pai e o seu filho. Portanto, Deus declara para o crente que ele fala para o seu filho: este é o meu filho amado. Mateus 3 fala um pouco disso, nesse capítulo. Esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo, né? A alegria de Deus está em Cristo. E nós, como somos adotados, nós somos cordeiros com Cristo, nós nos tornamos filhos também adotivos, mas essa mesma afirmação, então, é aplicada a nós, não por mérito algum, mas porque Deus, então, vê o seu filho em nós.
Ainda mais, o Filho de Deus recebe múltiplos privilégios. Ele recebe o espírito de adoção, Romanos 8,15. Ele é transformado em semelhança a Cristo, Romanos 8,29, 2 Coríntios 3. É repreendido para a sua santificação, Hebreus 12, fala um pouco disso. Ele recebe conforto do amor e da piedade paternais de Deus, Salmos 103, como a gente viu, fala disso. Ele é preservado de quedas, Judas, no versículo 24, e ele é provido de todas as coisas necessárias para a sua vida. Além disso tudo, o crente desfruta de privilégios do unigênito Filho amado. Isso traz consigo aceitação, comunhão, vida e uma herança eterna com Deus. A adoção, segundo a lei romana, era um ato legal pelo qual o homem escolhia alguém de fora da sua família para ser herdeiro de sua herança. Essa herança era dividida. Mesmo assim, apenas de existirem vários herdeiros de Cristo, cada crente recebe a plena e completa herança de Deus. Esses privilégios trazem a responsabilidade de servir alegremente o Pai. Isto inclui um amor pueril e reverencial pelo Pai, uma submissão ao Pai em todas as suas providências, uma obediência e imitação do Pai, e um amor pelos filhos do Pai. Como um filho se regozija em agradar a seu pai, assim também o crente busca pelos sorrisos e olhares severos de Deus para guiar a sua conduta na vida. De um filho do diabo para se tornar um filho de Deus, de um filho da ira para ser objeto do favor de Deus, de um filho da condenação para ser herdeiro de todas as coisas, as promessas e um possuidor de todas as bênçãos. Da maior miséria para a maior felicidade. A adoção é uma maravilha estupenda. O pródigo não tem nada para mover a Deus para adotá-lo. Ainda mais, existe o bastante nele para desencorajar a adoção. Contudo, Deus se deleita em tornar-se o seu Pai em Cristo pelo Espírito. Então, a gente explicou isso, como isso acontece um pouco no capítulo passado, falando sobre a justificação. E como a gente viu nesses dois últimos capítulos, o 11 e o 12, falando que a consequência disso, infelizmente, isso acaba levando muito ao liberalismo, né, a libertinagem, infelizmente. O próprio Paulo sabia disso, ele já dá resposta já mostrando isso quando ele falou sobre essa doutrina, e algumas pessoas acabam pensando, então é Deus que faz tudo, a salvação é Deus que faz, então não preciso fazer nada, então estou tranquilo. É verdade, não é que você não precisa fazer nada, você não tem como fazer nada para a sua salvação. Você é morto. Morto não tem como fazer nada. Mas a partir do momento que você ganha vida, então, Efésios 2, por exemplo, quando fala da doutrina da predestinação, fala que Deus nos salvou para as boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então, todas essas doutrinas que a gente estudou levam a esse capítulo 13. A gente vai falar mais um pouco também adiante, tem um capítulo só sobre as boas obras, para a gente entender melhor. Mas vamos entender um pouco sobre a santificação, então, capítulo 13. Ele começa assim: os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, como a gente já viu, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por mérito da morte e da ressurreição de Cristo. E por esse mesmo mérito são mais e mais santificados individualmente, pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo habitando neles. O domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. As suas várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas. E os crentes mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para praticarem toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, algumas referências bíblicas sobre isso que a confissão falou. Começa em Atos, capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Romanos 6, 5, 6 também fala, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. O Senhor Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos, esse versículo é maravilhoso, ele fala em João 17, 17, orando ao Pai, né? Ele pede para o Pai santificar os seus discípulos e ele diz como que isso acontece. De onde que vem essa santificação? E ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é daí que vem a nossa santificação, a gente vai ver um pouco mais
sobre isso adiante. Efésios 3, 16 e 19, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21, 23. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Gálatas 5, 24, e os que são de Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Colossenses 1, 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. 2 Coríntios 7, 11, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o perdão, como a gente viu, ele não é produzido por nossas boas obras. No entanto, ele é um forte estímulo para que procuremos viver em consonância com a vontade de Deus. O pecador perdoado é motivado a procurar se harmonizar com todo o propósito de Deus, revelado nas Escrituras. E é nisso que consiste a santificação, é um resultado. Deus nos diz na sua palavra que ele redimiu para si mesmo a fim de vivermos para ele, em harmonia com sua vontade, entrando assim na felicidade decorrente da obediência. Então, Isaías 44, 22, desfaço as suas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E Isaías também 55, 7, deixe o perverso a seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então, a palavra de Deus demonstra enfaticamente que a nossa salvação não é um fim em si mesmo. Então, ela não termina ali. Muita gente para na justificação pela fé e fala, então, agora é assim, agora eu vou fazer o que eu quero, Jesus pagou tudo e acabou. Não, não é um fim em si mesmo, não termina aí. Tem todo isso continua. Então, antes, é o início da vida cristã. Justificação é o início, por meio do qual nós nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. O novo nascimento não é um produto final. Antes, é o início de um novo caminho de vida modelado no Espírito por meio da palavra. O perdão de Deus não nos torna imunes ao pecado. Antes, nos conduz a uma batalha confiante contra tudo aquilo que desagrada a Deus. Em outras palavras, o homem que recebeu o perdão de Deus, prossegue numa luta contínua e incessante contra o pecado, escreveu Aulen. Só um adendo aqui, quando fala pela palavra, como é que isso acontece, né? Nós já vimos um pouco. O nosso crescimento externo deve ser acompanhado pelo aprofundamento e solidificação nas nossas raízes. A altura exige profundidade e solidez. Por isso, o nosso crescimento profissional, social, econômico, cultural, etc., deve vir acompanhado necessariamente de um alimento sólido, buscado não mais na mera superfície, para que possamos ter não simplesmente uma aparência espiritual, teatral e cosmética, mas real e verdadeira. Então, aqui falando um exemplo sobre a nossa vida. As árvores mais altas necessitam de raízes mais profundas e vigorosas. Então, a nossa projeção, em geral, vem acompanhada de tentações mais sofisticadas e sutis, as quais se configuram de maneira diferente. Possivelmente, o nosso arsenal espiritual, se não estiver em constante sincronia com a palavra, estará desatualizado para uma batalha na qual já estaremos, então, vencidos, porque nem sequer a percebemos como tal. Em sua oração ao Pai, como eu já disse, o Senhor Jesus, orando aos discípulos, ele faz essa oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Comentando esse versículo, o William Hendricks fala assim: o verbo empregado aqui significa preparar,
significa separar do mundo pela verdadeira santificação de vida, de modo que no coração e na mente, em pensamentos, palavras e ações, a pessoa possa a viver mais de acordo com a lei de Deus. Essa santificação só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade, isto é, por meio da revelação redentora de Deus em Cristo, como o mais elevado padrão de vida e doutrina. Essa verdade é encarnada em Cristo e nele somente. Ela é verdade. Entretanto, a palavra do Pai, que fora dada aos discípulos, deve ser fonte da verdade para esses homens quando Jesus não mais estiver pessoalmente com eles. Essa é a palavra, e a palavra é a verdade. Ela é totalmente infalível, como a gente já viu. Sem ela, a obra de santificação é inteiramente impossível. Jesus solicita, pois, que o Pai faça esses homens, em grau crescente, amar a palavra e viver conforme a verdade de Deus revelada nessa mensagem, que eles tenham recebido dele, e que por ele, por sua vez, tinham recebido do Pai. Pedro nos adverte: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Então, 1 Pedro 2,2 fala disso. A palavra de Deus é para nós como o que o leite é para os bebês. Sem leite eles não crescem. E assim, a palavra de Deus, sem ela nós também não crescemos em santificação, como ficou claro nesse versículo. Sem a palavra de Deus, nós não crescemos em semelhança de Cristo. No Salmo 119, é um dos salmos mais lindos sobre isso. Spurgeon tem um livro só sobre isso, O Alfabeto de Ouro. É um livro maravilhoso sobre esse salmo maravilhoso também. Nós encontramos muitas referências à capacidade que a palavra de Deus tem de transformar as nossas vidas. Então, é a transformação efetuada por Deus através da sua palavra. No verso 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. 11, versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 16: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. 33: firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Então, alguns exemplos de como que funciona isso. A continuação desse capítulo, no segundo tópico, fala assim: a santificação abrange todo o homem, ainda que imperfeita, enquanto nesta vida, em toda parte ainda permanece alguns resíduos de corrupção, dos quais provém uma guerra irreconciliável, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos 7:18-23, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer está em mim, não porém efetuá-lo. Mas vejo meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, mais um tópico desse capítulo. Nesta guerra, embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer por algum tempo, o contínuo suprimento da força pelo Espírito de Cristo santificador faz com que a parte regenerada afinal vença, e desse modo os santos cresçam em graça, aperfeiçoando-se a santidade, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus e esforçando-se para viver uma vida piedosa, em obediência evangélica a todos os mandamentos de que Cristo, como cabeça e rei, lhes prescreveu em sua palavra. Então, Romanos 7:23, mas vejo meus membros outra lei, como a gente já viu, que guerreia contra a minha mente. Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Efésios 4:15-16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 2 Coríntios 3:18,
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. É incrível como que as pessoas param na justificação, nós temos tantas, a Bíblia fala isso com tanta clareza, nós somos chamados para a santidade, mas, infelizmente, algumas pessoas pervertem isso. Então, falando um pouco sobre esse combate da fé, ao contemplar as doutrinas maravilhosas da soberania de Deus e da justificação pela fé somente, alguns incrédulos chegam na infeliz conclusão chamada de quietismo. Ou seja, é o que eu já mencionei, nós não temos que fazer nada por nossa santificação, mas simplesmente nos rendemos a Deus e deixar que Ele faz tudo. O quietismo afirma que o cristão deve ser passivo no crescimento espiritual. Devemos deixar que Deus então faça tudo, pois o nosso frágil esforço só iria atrapalhar a ação de Deus. Devemos apenas rendermos no Espírito Santo e ele nos dará a vitória. Isso é o que o quietismo fala. Esse pensar assim é chamado de quietismo. Por mais que a pessoa não saiba que isso seja quietismo, por trás é sem ela saber. E o oposto disso, do quietismo, seria o pietismo, que é mais, eu vejo 50% hoje, 50-50, essas duas doutrinas dividem nas seitas que nós temos hoje em dia. O pietismo, ele já ensina o contrário, que os crentes devem trabalhar muito e praticar muita autodisciplina, uma autodisciplina extrema, para conseguirem a piedade pessoal. Então, nós devemos fazer estudos bíblicos enérgicos, ser autodisciplinados, obedientes, diligentes para conseguirmos vidas santas. Mas não para aí. Ele adota padrões legalistas no seu modo de vestir, de comer, no estilo de vida e etc. Aí entra 1 milhão de legalismos, 1 milhão de regras criadas por homem, que perecem por coisas que perecem pelo uso. Muitos quietistas e pietistas concordam entre si que a salvação é pela graça, por meio da fé, mas a discordância deles é na área da santificação. Os quietistas desprezam o esforço do crente e arriscam-se a promover a irresponsabilidade e a apatia espiritual. Os pietistas, pelo contrário, exageram o esforço humano e tendem a provocar o orgulho e a cair no legalismo. Então, no meio disso, a gente tem o equilíbrio. Filipenses 2, 12 a 13, diz assim: assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. A gente já viu um pouco desse versículo. Como Paulo fala assim, se você parar aqui, vai parecer, não, então agora eu vou fazer com temor, agora é comigo, pode deixar comigo, Paulo. E Paulo na mesma hora fala, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então nós vemos que tem uma aparente tensão nesses versos. Paulo chama para a gente colocar em ação a nossa salvação, nos santificando, colocando em nós essa responsabilidade, continuando, porém, no próximo versículo, deixando claro que do começo ao fim a santificação é obra de Deus, que Ele opera em nós. Então, como que a gente entende isso? Como que fica? Então, qual que é o certo, né? Nós vemos nesses versos a verdade, na verdade, o perfeito equilíbrio, apesar de não compreendermos tudo completamente, pois o texto diz que devemos agir, mas na verdade é Deus quem está operando em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Paulo não se preocupa em dar explicações, mas simplesmente afirma os dois lados. Quem pode compreender a mente de Deus? Seus pensamentos são muito altos para o nosso entender limitado. A gente já viu um pouco disso. Isaías 55 fala um pouco disso, e aquele versículo de Deuteronômio 29 que diz que as coisas reveladas pertencem a nós e os que não é revelado pertencem a Deus. Algo similar acontece no ensino bíblico sobre a salvação. Como a gente já viu, o evangelho exige um ato do homem no qual o pecador se arrepende e põe a sua fé na pessoa e na obra de Cristo. No entanto, a Escritura garante que a salvação é uma obra totalmente de Deus. Como o livro de Efésios, os 2 primeiros capítulos, fala muito disso. E que Deus escolheu essas pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Efésios 1. O mesmo se observa na doutrina da perseverança dos santos, que a gente vai estudar. Da mesma forma que a Bíblia exige ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna, e eis que cedo vem e darei a cada um segundo as suas obras, etc. Apocalipse está cheio dessas afirmações, e a própria Bíblia também. Então, ao mesmo tempo que ela afirma isso, ela também nos garante que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus, e que ninguém pode nos separar do amor de Deus. A salvação está garantida, mas temos de perseverar. Também algo é parecido na questão da santificação. Nós vemos que o esforço do crente unido ao soberano controle de Deus. Paulo exemplifica este ensino
ao dizer em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Aqui soa como quietismo. Então parece que Paulo está falando, não, é Deus que faz tudo pela graça dele. Ele continua. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Agora soa como pietismo. Então soa como, não, eu estou fazendo. Mas Paulo termina afirmando, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí o quietismo novamente. Então Paulo não estava defendendo nenhum nem outro, nem o quietismo nem o pietismo. Mas ele estava mostrando o perfeito equilíbrio entre o Deus, o qual opera no crente, e o crente mesmo, que deve se esforçar por ser santo. Então a Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia chama nós para ser santos, e depois ela diz, é Deus que efetua isso em vocês do começo ao fim, segundo a vontade dele. Ele nunca falou da sua, Paulo, então, nunca falou da sua santificação sem reconhecer os ambos os lados. Toda a Bíblia, né? Dessa forma, vemos afirmando novamente em 1 Colossenses, em Colossenses 1 capítulo 28 e 29, que ele se afadiga e se esforça segundo a eficácia que opera nele. Ele diz, afadigo-me, que no grego é a palavra kopion, que se refere ao trabalho cansativo, à exaustão. Esforçando-me, no grego é a palavra agonizomai, que o pastor já falou, ele pregou sobre isso, que significa agonizar, lutar e sofrer. Porém, Paulo completa, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Então, os crentes devem usar todas as suas energias para servirem o Senhor com diligência. Ao mesmo tempo, tudo que se realiza em nosso íntimo é obra de Deus. Já dei esse exemplo, vou dar de novo. É um exemplo muito bom, o pastor Nicodemos usa ele muito. Ele diz que a pessoa está passando na rua e tem uma placa falando: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. E as pessoas passam, um passa, olha, não dá valor, não, isso aí não é para mim. Aí tem um cara que passa, eu falo: Isso aqui é para mim. Vinde a mim, né? Então eu vou. E ele entra, olha que ele entra, ele olha para trás e ele fala: Você só veio porque Deus te trouxe. Como Jesus disse: As minhas ovelhas vêm até mim. Deus vai trazer as ovelhas até mim. Então é mais ou menos assim que funciona. É, Continuando sobre o bom combate, os crentes, mesmo com uma nova natureza, tendo sido regenerados, terão que combater o pecado enquanto viverem. Este combate será árduo. A Bíblia não poupa figuras para descrever esta luta com cores vivas. Todavia, a palavra de Deus nos garante, com ênfase maior, a vitória que temos em Cristo. Daí a nossa certeza de que devemos lutar contra o pecado, sabedores de que Deus é por nós nesta luta. Esse é o bom combate da fé. Bom por causa da necessidade e objetivo, conforme exorta Paulo a Timóteo, combate o bom combate da fé. Então o combate é bom. Esse combate muitas vezes se manifestará de forma angustiante, devido à sua intensidade e gravidade. Por isso, a ideia embutida de esforço extremo e empenho, fadiga e figuradamente é ilustrada com o esforço de um atleta que compete. 1 Coríntios 9:25, Paulo orienta os Gálatas evidenciando as duas forças operantes em nós, os regenerados. Como a gente já leu, Gálatas 5, a carne milita contra o espírito contra a carne. A santidade perfeita no céu encontra os seus primórdios na vida dos eleitos aqui na terra. Isso indica nossa responsabilidade presente. O apóstolo João instrui e consola, nos estimulando a esperança gloriosa que teremos no Senhor. Ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, 2 e 3. Como na presente vida não atingiremos o pleno e completo vigor, é mister que façamos progresso até a morte. Calvino falando sobre isso. Então é um progresso, é uma coisa que é crescente. Cristo morreu por nós, para que ele nos apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27, um versículo muito conhecido. Dentro dessa perspectiva, a igreja procura viver de forma santa para se encontrar com Cristo. Conforme o seu propósito sacrificial, teremos de ser santos antes de morrer, se quisermos ser santos quando estivermos na glória. Exorta-nos J.C. Ryle. O desejo da igreja
deve ser de encontrar Cristo de forma íntegra e irrepreensível, pois ela é chamada a viver hoje na presença de Deus, estando sempre preparada para o seu encontro final e jubiloso com o Senhor Jesus. Esse era o alvo da intercessão de Paulo, quando ele diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Jesus Cristo se santificou pela igreja e se entregou por ela. Ele exerce o seu poder para apresentá-la com alegria a si mesmo. Uma igreja irrepreensível diante do escrutínio da sua glória. O nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento, não é uma coisinha que eu vou fazer aqui e ali diante, que é uma coisa diante dos padrões humanos, mas somos chamados para sermos conforme Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos eleitos para Cristo, a fim de sermos conforme a imagem dele. Portanto, devemos ser seus imitadores, segundo as suas pegadas. Então, a santidade, ela não é negativa, ela é positiva. É ser como Deus. A santidade não significa simplesmente obter vitória sobre os pecados particulares. É ser como Deus, que é santo. Isso aqui é uma citação de Martin Lloyd Jones. Essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, ou seja, combate o bom combate da fé, tinham significado real para Paulo. Ele foi perseguido pelo seu povo, pelos judeus, recebeu muitas varadas, foi apedrejado e preso. Ele sofreu naufrágios, esteve em perigo de salteadores, em perigo de falsos irmãos, passou noites em claro, padeceu de fome e sede e de todas as espécies de provações e tribulações. Estando sob esta pressão, ainda lhe acometia a preocupação com todas as igrejas. Assim, pois, as palavras de Paulo, combate o bom combate da fé, não eram palavras vazias. Então, será que nós faríamos o mesmo que Paulo fez por causa das boas novas, por causa do evangelho? Nós faríamos se nós tivéssemos a mesma fé que Paulo e Timóteo tinham, então o poderíamos, pois isso não vem de vós, é do dom de Deus. No caso, a fé, né? E Timóteo 6,12, ele fala isso então, o versículo inteiro: combata o bom combate da fé, tome a posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e veis a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Para terminar nosso estudo, João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a gente termina o nosso estudo aqui. Uma doutrina, a gente vê essa tensão muitas vezes, já falei, a gente começou o estudo com essa tensão, e é uma tensão da Bíblia, e como a gente viu, a Bíblia não se preocupa em dar essa resposta para a gente. Fica a atenção, nós temos que fazer, e quando nós tivermos feito, nós vemos que foi Deus que fez em nós, tanto o querer quanto o operar, segundo a vontade dele. Então, esse foi o nosso estudo, irmãos. Deus abençoe a todos.